Olá pessoal, aqui é o Teacher mais uma vez, passando para deixar uma palavra de encorajamento, para celebrar com vocês esse domingo de Ramos. Para aqueles que seguem um calendário litúrgico, é o domingo que antecede a Páscoa. Então, gostaria hoje de convidar você a mergulhar na palavra de Deus, nesse momento de incerteza, para que Deus possa te sustentar com a palavra, te dando força, te dando encorajamento e trazendo um pouco de paz no seu coração. Vamos começar com uma oração pedindo para Deus nos abençoar. Pai amado, Pai de amor, nós entramos agora na Tua presença e buscamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Porque a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Deus, que nos permite que estejamos na Tua presença, que sejamos abençoados pelo Teu amor. Sim, ó Deus, porque nós reconhecemos, ó Pai, que nós não temos nada para Te oferecer, que tudo aquilo que nós colocamos diante do Senhor é insignificante quando é comparado com a Tua santidade, com a Tua grandeza. E sabemos, ó Deus, que a única coisa que nos faz dignos de estar diante do Senhor é o sangue poderoso de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, e é no nome de Jesus que hoje nós nos colocamos diante de Ti e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Que a Tua palavra venha a ser realmente o nosso alimento espiritual, o pão que nos dá força, que nos revigora, o maná que nos auxilia durante essa jornada cheia de obstáculos no deserto, esse maná espiritual, ó Deus, que nos alimenta quando nós estamos enfrentando tribulações. Ó Deus, obrigado, nos abençoa, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você conhece algum rei? Você conhece alguma rainha? Você já ouviu falar de um rei ou de uma rainha? Eu lembro que durante um tempo atrás, no Brasil, a gente fez um plebiscito para ver se o Brasil gostaria de mudar de sistema de governo. Eu lembro que houve até campanha em todos os meios de comunicação e cada grupo político defendia, né? Uns defendiam a manutenção de um regime presidencialista, alguns defendiam uma mudança para o parlamentarismo, e existiam até aqueles que defendiam a monarquia. Então eu lembro muito bem daquela época, quando a gente trouxe aí do nada os descendentes de Dom Pedro, e ali os descendentes de Dom Pedro fazendo uma campanha para se voltar à monarquia, né? Tá certo que eles não pediam uma monarquia absolutista, como a gente vê nos livros de história, mas eles queriam uma monarquia, ainda que parlamentarista, mas eles pediam por uma monarquia. E o que é interessante, né? Porque hoje a gente vê que a monarquia ainda existe. Em poucos países você vê uma monarquia absolutista. O que a gente vê é mais uma monarquia onde o rei ou a rainha é apenas um símbolo, né? Quem exerce o governo, quem tem autoridade na prática é o primeiro-ministro. Isso a gente vê na Inglaterra, no Reino Unido, né? A gente vê também no Japão, onde o rei é apenas uma figura do Estado, é um símbolo do país. Mas na prática quem exerce o governo é o primeiro-ministro, né? E o que é muito interessante. Aí você vai falar assim, por que você está falando de rei e rainha hoje? Domingo de Ramos, o que isso tem a ver? Aí você vai ver que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Lucas capítulo 19, e aí você vai ver que tem tudo a ver. Rei, rainha, autoridade, domingo de Ramos, tem tudo a ver com a nossa passagem de hoje. Lucas 19, abre lá na sua Bíblia em Lucas capítulo 19, e a gente vai ler hoje do versículo 28 até o versículo 40. Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 28 até o versículo 40. Se você não tem a sua Bíblia com você, e você não tem como abrir um app no seu smartphone,
Acompanhe a leitura da passagem comigo aqui, ok? Lucas 19, versículo 28 até o versículo 40. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. Então, como eu disse, essa passagem tem tudo a ver com rei, rainha, tem tudo a ver com autoridade, e tem tudo a ver com Domingo de Ramos. Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Se você prestou atenção no começo da passagem, Jesus estava descendo para Jerusalém. Por que Jesus estava indo para Jerusalém? Porque Jesus estava indo celebrar a Páscoa. E era a última Páscoa que Jesus iria celebrar com seus discípulos. Por quê? Porque depois dessa Páscoa, logo depois, Jesus vai ser preso, crucificado e morto. Era a última Páscoa. Era a última Páscoa que Jesus ia celebrar com seus discípulos, antes de ser preso, morto e crucificado. E olha o que está acontecendo aqui. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, as pessoas começavam a clamar. E presta atenção aqui, olha o que as pessoas falam, eles diziam para Jesus, versículo 38. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. As pessoas estavam clamando Jesus como se ele fosse o rei messiânico. Elas estavam louvando, elas estavam clamando que Jesus era o rei messiânico. E estava um alvoroço na cidade, porque todo mundo vinha e falava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. As pessoas estavam clamando. Jesus era o rei messiânico. Estava entrando na cidade de Jerusalém. Por isso que a gente vê em algumas Bíblias, lá no subtítulo dessa passagem, a entrada triunfal de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus estava sendo aclamado como se ele fosse o rei messiânico, o Messias prometido. E isso daí era tão claro que no versículo 39 os fariseus entenderam o que estava acontecendo. E olha o que os fariseus falam para Jesus. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Por quê? Porque na cabeça dos fariseus aquilo era uma heresia tremenda. Como é que você pode chamar um homem, na visão deles comum, um homem que não é ninguém, ser aclamado como rei messiânico, o Messias prometido? Isso não existe. Até os fariseus entenderam o que estava acontecendo ali. Mas olha aqui no versículo 40 como é que Jesus responde. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, se as pessoas se calarem, as próprias pedras clamarão, que até a criação testificaria sobre quem ele é, o rei messiânico, o Messias prometido, né? Que se as pessoas parassem de clamar, ainda que as pessoas não
aclamassem Jesus como o Messias prometido, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A criação testifica quem Jesus é. Por quê? Porque Jesus é Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, aqui está muito claro quem Jesus é. E aí você vai falar assim, puxa vida, mas você não acabou de falar que Jesus estava indo morrer, né? Que Jesus estava indo celebrar a Páscoa, e logo depois de celebrar a Páscoa, que ele ia morrer? Que rei é esse que não tem autoridade? Será que Jesus é um rei que nem a rainha Elizabeth, que é só uma figura simbólica ali, um símbolo que fica ali, mas que na prática não tem autoridade nenhuma, que não manda nada, quem manda é outro? Será que Jesus não é apenas um símbolo religioso, onde a gente é acostumado a aprender sobre ele na igreja, mas que na prática ele não tem não tem autoridade nenhuma? Será que não é essa imagem que nós temos hoje de Jesus? Que na realidade ele é, entre aspas, rei, o Messias prometido, a gente crê que Jesus é Deus, mas que na realidade ele não tem como evitar o mal acontecendo, porque ele não conseguiu evitar a morte dele, ele não consegue. Será que não é esse o Jesus que a gente está, entre aspas, não é esse Jesus que a gente tem aqui na nossa mente, ou até mesmo no nosso coração? E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, que não, que até mesmo antes da sua morte, nada escapou da autoridade de Deus. E tudo ocorreu de acordo com a autoridade que Jesus tinha estabelecido sobre si mesmo, dos acontecimentos ali. Presta atenção no começo da passagem, assim, olha como é maravilhosa a palavra de Deus e como é que o Deus Espírito Santo inspirou tudo nos mínimos detalhes para que nós tivéssemos certeza daquilo que nós cremos. Porque, olha, uma coisa que você tem que entender, a Bíblia ela tem um padrão literário, né? E se você estudar a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que tem uma coisa ali muito interessante, que é ordem e cumprimento, é um padrão, ordem e cumprimento. Em algumas vezes você vai ter promessa e cumprimento. Então, como é que a gente pode entender esse padrão? A gente pode entender esse padrão como ordem ou promessa e o cumprimento acontecendo. E isso acontece quando a palavra de Deus quer salientar a autoridade, a soberania de Deus. Então, por exemplo, quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, né, e você lê lá a criação, você encontra esse padrão, logo no comecinho ali. Por exemplo, Deus dando a ordem, né? Haja luz, e o cumprimento. Logo depois, e houve luz. Ordem, cumprimento. E isso mostra o quê? A soberania de Deus, né? Isso a gente vê também quando Abraão manda o servo buscar uma esposa para Isaac. Você lembra que naquela passagem, Abraão dá muitos detalhes sobre como as coisas iriam acontecer, né? Até o servo ali, ele na hora de ele saber quem é aquela pessoa, né? E aí depois tudo se cumpre de acordo com o que eles falaram. Por que isso? Porque a palavra de Deus quer mostrar naquela hora que tudo aquilo ocorreu não por mero acaso, não por acidente, mas por autoridade divina, que Deus estava controlando todas as coisas ali, e tudo que está acontecendo é sob a autoridade de Deus. Então o que isso quer dizer? Que nessa passagem a gente encontra o mesmo padrão, ordem e cumprimento, para mostrar que, ainda que todos os acontecimentos estavam levando para prisão, morte, crucificação e morte de Jesus, isso não quer dizer que Jesus aconteceu por um acidente, não. Mas que Jesus estava no controle de todas as coisas, e tudo aquilo deveria acontecer para que a palavra de Deus se cumprisse, para que Jesus fosse o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, e hoje nós tivéssemos paz com Deus através do sangue precioso de Jesus derramado na cruz. E a prova disso é a ressurreição dele. Mas vamos voltar aqui em Lucas capítulo 19, começando do versículo 18, para eu mostrar para vocês. Olha aqui.
E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém, e aconteceu que, aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, olha aqui, ordem, vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E olha aqui, cumprimento, exatamente como Jesus diz. E indo os que foram mandados, versículo 32, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Você vai falar, tá, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Então, pessoal, a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje é o seguinte. Nesse momento de incerteza, nesse momento de instabilidade, é muito comum a gente questionar Deus, né? A gente, mas se Deus existe, por que isso está acontecendo? É muito comum. Quando a gente passa por um momento difícil, um problema na nossa vida, quando a gente enfrenta uma dificuldade, quando os planos não acontecem da maneira como a gente espera, é muito comum a gente questionar Deus. E Jesus passa a ser apenas um símbolo religioso, né? Como se fosse a rainha da Inglaterra. É apenas um símbolo ali, mas que na prática não tem autoridade nenhuma. Que não tem poder para mudar todas as coisas, que não tem poder para controlar as coisas. E a gente passa a acreditar que tudo é apenas um acidente, uma convergência de acontecimentos que acontecem e que Deus não tem controle nenhum sobre eles. E a palavra que eu gostaria de deixar hoje para vocês, hoje, é o seguinte, que quando as tribulações, as incertezas, elas acontecem na nossa vida, elas acontecem porque elas são portas de oportunidade que se abrem para que nós possamos crescer o nosso relacionamento com Deus, crescer a nossa fé. Por quê? Porque a fé, ela não é apenas um conhecimento de doutrina. Não adianta você conhecer a fé aqui. Você tem que conhecer aqui no seu coração. Porque fé não é apenas entender. A fé é também conhecer. E o conhecer vem com o coração. Então é em momentos como esse onde a gente tem a oportunidade de conhecer a Deus. E não apenas com a mente, mas com o coração. Por quê? Porque quando a palavra de Deus fala que Jesus é soberano, que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eu entendo aqui. Né? Eu entendo aqui. E aí a instabilidade e a insegurança vem, então eu sou desafiado a confiar nele, na pessoa dele, naquilo que a palavra de Deus fala. E isso é conhecer a Deus com o coração. Isso é crescer num relacionamento. Porque é nesse momento da tribulação onde eu sou constrangido, compelido a orar a Deus, a buscar a Deus. E é por isso que hoje, então, eu deixo essa palavra com vocês, para que vocês não percam essa oportunidade. Porque perder a oportunidade significa você ignorar isso que foi pregado, que foi compartilhado, isso que a Bíblia testifica a respeito de quem Jesus é, e continuar tratando Jesus como se fosse apenas um símbolo, né? Um nome que você fala, é aquele nome que você cita depois da oração, mas que no fundo você sabe que você crê que não vai ter mudança nenhuma, mas que você, por via das dúvidas, você está lá, né? Se certificando que você está coberto por todas as áreas. Ou você faz uma coisa diferente, você confia nele. Você confia na promessa dele. Você confia naquilo que a palavra de Deus fala. Você confia que tudo ocorre da maneira como Jesus planejou. Que todas as coisas estão debaixo da autoridade divina dele. Que Jesus é Rei dos Reis,
que Jesus é Senhor dos senhores e Ele continua reinando soberanamente sobre as nossas vidas. Então hoje o desafio é você continuar crescendo nessa promessa, de você confiar nele. E eu gostaria então de terminar com uma oração para que essa verdade esteja agora no coração de cada um de nós, desde agora para todo sempre. Vamos orar então, pedindo para Deus nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje diante da Tua palavra, uma palavra que nos alimenta e que nos relembra de quem Jesus é, que Ele não é apenas uma figura religiosa, mas que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que tudo acontece debaixo da soberana autoridade de Deus e Jesus é Deus. Que tudo está ao controle dele, que nada foge da sua autoridade e que as nossas vidas estão debaixo dessa autoridade e que nós podemos confiar na tua palavra e no teu cuidado por nós. Senhor Jesus, obrigado a Deus porque hoje nós podemos entender e conhecer o Senhor através da tua palavra e que nós podemos descansar nas suas promessas. Obrigado pelo sangue derramado na cruz, porque é este sangue que traz perdão para os nossos pecados. E a prova que nós temos disso é porque o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que hoje Ele está assentado no seu trono e reina sobre todas as coisas. Que a própria criação testifica sobre essa verdade, que a criação declara que Jesus é o único Deus vivo. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha agora misericórdia de nós. Nós sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão passando necessidades de trabalho, necessidades financeiras, necessidades de comida, necessidades emocionais, necessidades espirituais, enfim, ó Deus, Tu conheces cada necessidade que nós temos. E é por isso, Senhor, que nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós e que agora o Senhor vá de encontro àqueles que estão sofrendo. Ó Deus, abençoa, Pai, para que nós possamos passar por esse tempo de pandemia o mais rápido possível. Dê sabedoria aos governantes, autoridades públicas, enfim, ó Deus, protege a nossa comunidade e nos afasta, ó Deus, de todo o mal. E é o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem na paz, tenham um dia abençoado e a gente volta a se falar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus ama cada um de vocês e eu também. Tchau, tchau.